Falar da videira é falar basicamente da minha vida. Eu me converti no ano de 2010, em um culto ministrado pelo pastor Naô Pedrosa. E de lá para cá já se passaram quase 15 anos dessa nossa conversão. Nos tornamos líderes em 2011, discipuladores em Goiânia em 2012 e fomos levantados obreiros em 2015. E aí começa a história da videira de São Luís Montes Belos para mim e para minha esposa. Fomos desafiados a estarmos vindo para a cidade para continuar um trabalho que estava sendo realizado aqui. E no mês de março de 2018 nós chegamos em São Luís e hoje está encerrando um ciclo de 7 anos que nós estamos à frente dessa obra e Deus fez grandes coisas neste lugar. Nós viemos com um coração com grandes expectativas e ainda esse mesmo coração queima porque nós cremos que a obra, esse ciclo encerrou, mas está começando um novo ciclo, que é o 8º ano do início de um novo tempo. Falar dos Radicais Kids é falar da minha vida. Eu vivo os Radicais Kids, sou apaixonada em pastorear as crianças, em cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Quando nós viemos para cá em 2018, o lugar que a gente fazia o Domingo Kids, ele era muito complicado. As pessoas que estavam no culto principal, para terem acesso ao banheiro, elas precisavam passar dentro do lugar onde nós ministrávamos para as crianças. Era junto do almoxerifado, tínhamos apenas um ventilador e cabia em torno de 15 a 20 crianças dentro desse espaço. Em 2020, veio a notícia que abalou o mundo, chegou a pandemia. E com ela, muitas preocupações, muitas inseguranças. Mas aprove a Deus a sua soberania e graça nesse tempo de pandemia, onde que nós fomos colocados e desafiados a sair do lugar onde nós estávamos, um lugar pequeno, com pouca estrutura, poucos irmãos. Na ocasião, quando nós chegamos em 2018, a igreja era composta por basicamente 30 a 40 irmãos. Em 2020, a igreja estava no mesmo patamar, no máximo 50 pessoas. E na ocasião eu lembro que o proprietário do imóvel, ele não aceitou os termos que nós colocamos para a redução do aluguel em função que não estava acontecendo os cultos da igreja, não estava acontecendo por causa da pandemia. E naquele momento, juntamente com o tesoureiro, nós entramos em uma crise, se é assim que eu posso dizer, de como que nós iremos agora cultuar a Deus se esse prédio, onde nós estávamos aqui, as portas se fecharam. E nesse tempo, nós mudamos ali para a Praça da Bíblia, que é a antiga Praça Marajó. E foi algo muito poderoso que Deus fez naquele lugar, mesmo diante do distanciamento, as cadeiras eram colocadas em um limite, né? E a igreja foi crescendo e nós tivemos que fazer o segundo culto, não é? E grandes coisas aconteceram ali e Deus estava realmente nos levando para um novo tempo. E esse novo tempo estava mais perto do que nós imaginávamos. É o tempo onde nós, de novo, iríamos mudar no ano de 2025 para algo muito maior e melhor que Deus tinha preparado. Eu creio que lá no início da pandemia veio uma certa insegurança, como nós vamos realizar os cultos, como que a igreja vai crescer. Mas Deus, na sua graça, tinha preparado tudo. O que estava por vir seria grandes coisas que o Senhor iria fazer no nosso meio. Mas nós fomos crescendo. Em 2020, na pandemia, nós fomos para um lugar e nesse espaço tinha uma casa no fundo e essa casa tinha 3 cômodos. E lá se tornou os Radicais Kids. E ali as crianças foram se multiplicando, foram crescendo, tivemos muitos momentos ali. O terceiro momento dessa história, desses 7 anos à frente dessa obra tão linda que o Senhor fez, aconteceu uma ocasião muito interessante. Nós tínhamos realizado no domingo 2 cultos muito cheios, mas o muito cheio para nós naquela ocasião era cerca de 70 a 80 irmãos. Para você ter noção do tamanho do prédio que nós estávamos, era um prédio muito pequeno.
que foi necessário nós multiplicarmos o culto por causa da demanda e a necessidade que as pessoas estavam chegando ali. E eu lembro que numa segunda-feira nós estávamos indo visitar um casal de discípulos. Nós passamos na porta desse prédio onde nós estamos aqui hoje e eu falei para minha esposa, nós vamos vir para cá. E naquele momento já tinha uma igreja aqui e não tinha nenhuma placa de aluguel, nada que nós de forma natural poderíamos enxergar. Mas eu creio que quando eu falei aquilo, era o próprio Deus usando a minha boca para confirmar e realizar a obra de transição, de mudança da Marajó aqui para a Avenida Hermógenes Coelho. Um prédio muito maior, bem localizado, uma estrutura realmente quase pronta para uma igreja conseguir realizar seus eventos. Nessa ocasião nós mudamos para esse prédio. Nós viemos para cá com muita euforia, muita alegria e nesse tempo todo o Espírito Santo me lembrava do momento que nós começamos, das dificuldades de decisões, dos desafios de andar por fé, de mudar de um prédio para o outro. E uma das maiores mudanças que nós encontramos vindo para esse prédio foi a mudança financeira da despesa no que diz respeito ao aluguel e toda a estrutura, porque era um prédio maior, nós não tínhamos climatização, nós não tínhamos equipamento de som, as cadeiras que nós tínhamos eram pouca em relação ao prédio que nós estávamos para vir para cá e realmente ter uma boa qualidade de culto. Precisamos comprar muitas coisas e em todo o tempo o Senhor nos supriu, nos abençoou e hoje nós só temos que agradecer a Deus porque tudo que a Videira experimentou nesses 7 anos, nós estamos à frente, foi tudo reflexo da sua graça, do seu amor e do seu compromisso de sustentar a igreja nessa cidade. Eu creio que é só o início de um novo tempo vindo sobre nós. E então nós viemos em 2021 para esse prédio que nós estamos hoje. E aqui nós temos um espaço atrás do prédio principal, onde nós começamos reunindo com os babies, os kids e os juvenis, todos nesse lugar. Precisamos expandir e fomos para a área externa. E fomos para uma tenda. E olha, vou te dizer algo, tem unção nas tendas. E agora nós contamos com cerca de 80 crianças no Domingo Kids. Quando nós chegamos aqui, os nossos Domingos Kids costumavam ir cerca de 13, 15. Mas olha, eu já fiz Domingo Kids com uma criança. E já teve Domingo Kids quando nós chegamos em 2018, que eu não consegui fazer Domingo Kids, porque não havia nenhuma criança. E hoje o nosso Domingo Kids com cerca de 80 crianças. Mas eu creio que o Senhor ainda tem mais para nós. Que nós iremos crescer mais crianças conhecerão o Evangelho da Graça. Essa é a nossa oração. Chegaremos aos 1000 membros. E por fim, eu quero agradecer todos os irmãos da igreja que, de uma maneira ou outra, fizeram parte dessa obra. Em especial a minha esposa, em especial aos líderes, aqueles que estão comigo hoje e aqueles também que não estão mais. Você faz parte de tudo aquilo que Deus fez nessa obra. Quero louvar a Deus por cada dizimista, cada ofertante, e foi através da sua oferta, através do seu dízimo, que nós conseguimos comprar tantas coisas para edificar e expandir a igreja. Nós hoje estamos chegando a mais ou menos crianças, juvenis, jovens, adolescentes e adultos, quase 700 pessoas. E isso é glória para Deus. Mas nós temos um alvo. Nosso alvo é confirmar, visualizar, desfrutar da palavra que Deus falou comigo lá no ano de 2019. Nós seríamos uma igreja de 1000 membros. E esse alvo está acontecendo e vai acontecer através da sua vida, através da minha vida, mas acima de tudo, através da pessoa do Espírito Santo. Eu louvo a Deus, quero agradecer aos irmãos, quero agradecer a vida do pastor Luiz, pastor Naor, pastor Radamés, a nossa liderança da igreja, que durante todo esse tempo tem dado um suporte sobrenatural para nós como igreja. Muito obrigado aos irmãos. Seja bem-vindo ao novo ciclo da Igreja Videira em São Luís, Montes Belos. Rumo aos 1000 membros para a glória de Deus.